O Acelera Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio da nossa quarta temporada, especial loteamento. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Fabrício Gurgel. Prazer, Fabrício? Mário. Prazer estar aqui mais uma vez, na sua presença, na presença do Dr. Marcos. A satisfação estar aí mais uma vez. Isso. Nessa temporada, gente, o Fabrício vai estar com a gente em todos os episódios. Fabrício, você apresenta um pouco para a galera aí que ainda não está bem acostumada com você. Legal. Pessoal, eu sou Fabrício Gurgel, sou advogado também de formação, advoguei durante 8 anos na área civil e trabalhista. Há 12 anos atuo no mercado imobiliário como empresa de lançamentos imobiliários, né? Somos de Belo Horizonte, atuamos muito em Minas Gerais e também fora do estado de Minas. E estamos aqui mais uma vez com essa intenção boa, né, Mário, de produzir um conteúdo de valor, né, para que a gente possa aí contribuir com o nosso público, né, nossos ouvintes aí. Isso mesmo. Estamos também com o nosso convidado especial, o Marcos Vinícius Borges, né, sócio da Meneiros Niebuhr. Marcos, você apresenta para a nossa audiência, fala um pouquinho aí da sua trajetória no mercado. Olá, primeiro queria agradecer o convite do Acelera Imob, projeto muito legal de vocês, prazer estar aqui contigo, Mário, prazer estar aqui contigo também, Fabrício. Eu sou advogado, sou radicado em Santa Catarina, apesar de que hoje em dia a nossa atuação é uma atuação em 9 estados diferentes, e eu sou advogado de direito imobiliário, do mercado da construção civil, sou advogado há 20 anos, dos quais 15 eu me dedico à área do direito imobiliário, né? Eu acho que é uma área da advocacia muito, muito forte, muito pujante, né? Em vários estados, a atividade da construção civil está muito forte, e isso gera, por óbvio, uma demanda, uma necessidade de profissionais cada vez mais capacitados no direito imobiliário, de modo que eu tenho pautado a minha atuação aí nessa área nos últimos 15 anos, né? Também tenho algumas participações institucionais, né? Eu faço parte da diretoria do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que nós fundamos em 2018, que é uma instituição muito forte também, congrega vários associados do Brasil todo, não só advogados, registradores, notários, né? E também hoje em dia tem uma participação institucional na OAB, né? Estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB. Isso é bem interessante porque a gente acaba tendo contato com colegas do Brasil inteiro e consegue ver a realidade, tanto do mercado imobiliário quanto da advocacia imobiliária espalhadas pelo país aí. Bacana. Eu tô aqui hoje no meio de 2 advogados, né? Na verdade, 3, né? Que o nosso operador também é advogado. Para começar, Marcos, quando vai iniciar um projeto, né? No momento 1, o que pode a parte jurídica verificar para evitar problemas futuros? Perfeito. Me parece que é até uma forma de encarar esse assunto pelo loteador, pelo incorporador, pelo desenvolvedor. Tem que encarar a questão jurídica como uma questão digna de planejamento. Porque, veja, o empreendedor ele planeja os projetos e as aprovações. Ele planeja a execução. Ele faz o planejamento financeiro. Por que ele não faz o planejamento jurídico? Por que ele não encara o jurídico como algo também que deve ser planejado, estruturado, né? É aquela famosa, eu vou fazer um contrato. Ou você pode dar uma olhada nesse contrato. Não, você tem que pensar que qualquer que seja o empreendimento, de um loteamento com 50 unidades a um bairro planejado, você tem uma estruturação jurídica por trás, né? E eu não estou falando só propriamente das aprovações ou dos procedimentos no registro de imóveis, é um todo. E como um todo deve ser estruturado, deve ser planejado. Então eu acho que no dia zero ele tem que encarar, assim como a questão financeira, assim como a questão de execução, assim como a questão dos projetos, ele tem que encarar o jurídico dessa maneira. Eu concordo plenamente. Vou pegar um gancho na fala do Dr. Marcos, porque eu defendo fortemente isso. Assim. É uma coisa não cultural, né, Marcos? Infelizmente do brasileiro, né? O brasileiro não gosta de nada consultivo, né? Nada preventivo, né? Geralmente nós, operadores do direito, não vou nem falar nós, não, vou deixar esse papel só pro Marcos, né? Eu já estou no comercial há 12 anos, mas assim, a gente vê muito isso. A gente convive com vários loteadores, consultores, incorporadores. Ninguém gosta de pagar um consultivo, geralmente, né? Mas graças a Deus, né, Marcos? Eu acredito que a gente está mudando muito essa cultura já. Muita gente já enxerga valor, né, nesse trabalho.
E cada vez mais que você percebe que um trabalho bem feito, uma assessoria jurídica bem prestada, lá na ponta, né, ela vai desaguar lá no final, lá no seu distrato, que você precisar fazer, você vai estar bem respaldado, né, porque é toda uma sequência, né. Mas empreendedor geralmente não gosta muito de notícia ruim também, né. Então, geralmente a gente é a turma que dá umas notícias não muito legais. Na verdade, né, eu posso falar, né, o jurídico é o freio de mão, né. Eu costumo brincar que até o empreendedor não é que ele não gosta de notícia ruim, ele não gosta de surpresa ruim. E o advogado é o responsável por transformar ou não a surpresa em notícia. Perfeito. Né? Então, se o advogado consegue antever aquele problema, ele vai dizer hoje, né, olha, você não vai conseguir atingir aquela capacidade construtiva, porque isso aqui vai ser interpretado como um curso d'água, e esse curso d'água vai ter um recuo de 50, e tu vai perder 3 mil metros quadrados de área construída. Ponto. Se ele souber disso no início do processo, é uma coisa. Se ele souber isso durante o processo, é outra. Então, eu costumo brincar aqui. Ele até suporta notícia ruim. Só que ele suporta notícia ruim no início. Ele vai mudar a planilha, né? Vai mudar a capacidade construtiva, vai mudar uma série de coisas. O problema é quando vem a surpresa ruim, lá no meio do processo. E eu acho que o papel do advogado é um papel muito decisivo nisso. É claro que tem muitas questões de ordem técnica, sim, que são mais técnico-ambientais, né? Mais dignas de um engenheiro ambiental, de um topógrafo, mas é papel do advogado tentar antecipar isso e apresentar já nesse momento zero que a gente estava falando. Maravilha. Maravilha. E muitas vezes uma surpresa que até inviabiliza mesmo o projeto totalmente, né? Totalmente, né? Então faz toda a diferença, sem dúvida. E nesse planejamento, né, como decidir se vai criar uma SPE, uma associação SCP, né, Associação de Cotas de Participação, qual é o melhor formato, existe o melhor formato, qual conselho você daria para você? Perfeito. De uns tempos para cá começaram a ser utilizados de maneira mais comum esses tipos societários, né? São tipos diferentes de sociedades, das quais as duas mais comuns, com certeza, hoje em dia são a SPE, né, e a SCP, a Sociedade de Propósito Específico, a Sociedade em Conta de Participação. Isso tudo, no final do dia, dialoga com a questão da governança, né? Por quê? Porque você pode ter uma espécie de governança na sua loteadora em que você já decidiu tempos atrás, por questões de organização, de governança, de tributação, que você vai abrir uma SPE para cada empreendimento, né? Ou não. Ou você pode utilizar sempre o CNPJ da loteadora em cada um dos empreendimentos. Então, isso depende muito da peculiaridade da loteadora, da incorporadora, do desenvolvedor e daquele negócio em si, né? Aquele negócio em si. Agora, uma coisa é inegável. Por exemplo, cada vez mais se utilizam as SCPs para receber investimentos, né? Então, o funding daquele loteamento vai ser composto por receita oriunda das vendas, mas receita também oriunda de investidores. O sujeito vai colocar R$1 milhão e vai sair garantido com R$1,5 milhão, ou ele vai colocar R$1 milhão e vai sair com 5 lotes. Isso tem sido feito de maneira muito comum por SCPs. E eu acho bastante recomendável que se faça justamente isso por SCP, ao invés de fazer por SPE. Porque o sujeito ele é só investidor. Ele quer colocar dinheiro e tirar dinheiro, ou ele quer colocar dinheiro e tirar lote. Ele não quer entrar no risco do negócio. E na hora que o investidor entra na SPE, ele acaba entrando também no risco do negócio. O mesmo vale com relação ao permutante terreneiro. Em alguns lugares, permutante terrenista, em outros terreneiro, né? É a mesma questão. O terreneiro, por essência, ele não quer entrar no risco. E de vez em quando eu vejo até o terreneiro entrando na SPE sem saber os riscos que ele está atrelado, porque a SPE vai ser a loteadora, né? É a SPE que vai ser ré em ações judiciais, se acontecer, né? No direito do consumidor e no direito ambiental pode acontecer a desconfiguração da personalidade jurídica e atacar o CPF do terreneiro que está na SPE, né? Então, depende muito do tipo de negócio que você tem e do tipo de governança da sua empresa, mas os dois tipos mais utilizados hoje em dia, de fato, são a SPE e a SCP. Vou fugir um pouquinho do script aqui. E por terrenista, né, permutante, eu já passei por alguns momentos que, assim, né, ali é o patrimônio da família, às vezes o único bem da família, e aí a empresa, né, incorporadora, promete ali para ele e ele passa, né, a propriedade, de fato, totalmente para uma pessoa administrar ali. Qual o conselho você daria para essa pessoa que está ouvindo a gente, que tem um terreno? Qual é o melhor formato para ele entrar? Entrar na SPE, entrar com sócio cotista? Esse é um momento delicado, né? Porque você faz a promessa de permuta, né? Depois você faz a escritura pública de permuta e vai chegar um momento que tem que transferir para a loteadora ou para a incorporadora. E esse momento é geralmente o momento anterior ao registro
da incorporação ou o registro do parcelamento do solo, né, no registro de imóveis. Então tem que transferir. E aí, nesse momento, de fato, você como terreneiro, como terrenista, fica numa posição frágil, né? Por quê? Porque você passa a ter agora um contrato, uma escritura que diz o que o loteador tem que fazer, mas a propriedade você já passou. E aí o mercado começou a criar formas de dar segurança ao terreneiro, né? A primeira forma, e mais antiga, e mais também inviável, que hoje em dia eu vejo ser muito pouco utilizada, é a garantia por outro bem imóvel, uma garantia real. Então, o loteador dá um outro terreno que ele tem, ou unidades que ele tem, em garantia hipotecária, por exemplo, para o terreneiro. Só que isso é um problema, porque se o loteador dá lotes de outro empreendimento em garantia para aquele empreendimento, são lotes que ele estava na prateleira, no estoque, que ele tinha colocado para vender, ele vai deixar de poder vender aqueles lotes durante todo o tempo de execução do novo loteamento. Então, o mercado, de certa maneira, ele acaba expulsando esse tipo de garantia porque é muito onerosa para o loteador. E aí sobram outras, né? Uma das coisas que tem se feito é o terreneiro entrar na SPE, né? Porque ele estando na SPE, ele sendo cotista da SPE, ele tem voz e ele pode dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Ele pode impedir, por exemplo, que o loteador ou que o incorporador faça a venda do terreno para uma outra PJ, né? Então, ele estando na SPE, de certa maneira, ele tem um controle maior. Só que ele também tem os riscos de estar na empresa, que é a empresa loteadora. Ação judicial, um embargo ambiental, um crime ambiental e assim por diante. Então, a SPE, como instrumento de garantia, ele tem esse ponto positivo e tem um ponto negativo. O que eu vejo, por exemplo, na grande maioria dos negócios, é que essa segurança para o terreneiro, ela não vem de uma garantia, ela vem de um conjunto de várias pequenas garantias, né? Então, a primeira coisa que pode ser feita, você pode fazer a escritura pública de compra e venda com reserva de fração. Então, você continua sendo um pouco proprietário de uma parcela do terreno, e essa parcela do terreno está vinculada às unidades que você vai receber. Então, de certa maneira, você ainda é proprietário. Isso é uma forma de fazer garantia, né? Em se tratando, por exemplo, de incorporação imobiliária, você pode colocar no contrato a obrigatoriedade do incorporador fazer o patrimônio de afetação, que dá muito mais garantia para todos os adquirentes e para ele também, né? Para ele também, quando se der algum tipo de problema na execução da obra. A gente tem hoje em dia também um pouquinho mais caro, mas seguros performance, né? Em que você contrata o seguro, se der algum problema, a seguradora vai indenizar, enfim, pode até assumir o empreendimento e tudo mais. Então, seguros também são muito utilizados, apesar de serem um pouco mais caros. E eu costumo brincar que tem uma outra forma de garantia que também é boa, de colocar na mesa até para saber qual que é a índole do loteador ou quanto que ele está comprometido, que é pedir para o loteador colocar o CPF dele como fiador, né? Porque na hora que coloca o CPF, né, eu já vi acontecer na mesa do loteador falar, não vou colocar. E aí o terreneiro dizendo, mas poxa, por que você não vai colocar o seu CPF se eu estou colocando o meu? Né? Se você está tão bem intencionado assim, por que não? Né? Então, assim, o que eu vejo hoje, Myron, aqui, a gente não tem a bala de prata. Não tem, assim, uma garantia que vai ser bom para os dois. O que eu vejo é um conjunto de pequenas garantias que dá um conforto para o terreneiro e não inviabiliza a atividade do loteador. Legal. Ô, Marcos, eu vou puxar um gancho aqui para emendar duas perguntas, pegando o gancho na sua fala. Você falou de patrimônio de afetação. Voltando aí na questão da aprovação, a gente sabe muito bem, você comentou no início, a importância do jurídico aí desde esse primeiro momento, né? E eu queria que você destrinchasse um pouquinho melhor, assim, da importância, assim, quais são os principais pontos, né? De fato, de atenção na questão da aprovação, né? Que a gente sabe que essa verdadeira maratona, né? Que muitas vezes, pelo menos em Minas Gerais, a gente é comum 6, 7, 8, 10, 12. Já tive empreendimento que eu vi 15 anos para aprovação. E toda aquela parte, né? Com o município, com o estado, com órgão federal, enfim, ambiental, MP. Fala um pouquinho disso, assim, para a gente, assim, qual o papel do jurídico, a importância e assim, os pontos mais relevantes ao longo dessa maratona aí da aprovação. Perfeito. Eu costumo dizer que a gente não participa a partir da aprovação, a gente participa da elaboração. Legal. Por quê? Em se tratando, por exemplo, de um loteamento, né? Então, a cabeça do empreendedor, ele quer fazer que o loteamento tenha uma determinada área e que essa área seja administrada e explorada por uma associação, essa associação de bairro que vai fazer a gestão daquilo lá e tudo mais. Então, esse é o modelo de negócio dele, né? E aí está sendo desenhado um projeto, só que esse projeto não contempla questões jurídicas que são necessárias para isso,
Como, por exemplo, esse é o típico caso que é melhor você aprovar o loteamento no formato de loteamento de acesso controlado, né? Essa é uma questão jurídica. Então, não dá para o jurídico entrar só depois que você protocola o projeto da prefeitura. O jurídico tem que entrar na hora da elaboração do projeto, né? É claro que o papel do jurídico nesse momento não é de protagonismo, não é? Mas você está ali como dando background, né? Você está ali dando a retaguarda para aquilo que precisa, né? Então, fechou o projeto, seja do horizontal, seja do vertical, protocola, seja na prefeitura, seja nos órgãos ambientais. Aí, o papel do advogado passa a ser um papel de consultor, né? Porque a aprovação de projetos e o licenciamento ambiental não são matérias tecnicamente jurídicas, né? Elas são matérias de urbanismo, né, e matérias ambientais. Só que, no final do dia, tudo é regrado por norma, por lei, por norma jurídica. Então, no final das contas, sempre tem uma interpretação de uma norma. E aí pode um técnico da prefeitura interpretar a norma de uma maneira juridicamente equivocada. Aí está o jurídico dando com uma consultoria para o loteador, dando uma consultoria para a empresa que foi contratada para fazer e aprovar os projetos, né? Já cansei de ter negativa de aprovação, né? E aí a empresa projetista fazer um arrazoado, né? Fazer uma defesa daquele projeto, né? E a gente colocar tópico jurídico dentro dessa defesa. Aí se transforma numa defesa técnico-jurídica, por assim dizer, né? Então, eu costumo dizer, o advogado não aprova o projeto, mas ele dá retaguarda jurídica para a aprovação do projeto. E o mesmo vale, só que eu acho que com pitadas de pimenta por cima na questão do licenciamento ambiental, né? Porque ali a questão, quando a questão é de fato jurídica, ela geralmente o buraco é mais embaixo, né? Então é bastante comum a gente ser feito um estudo ambiental, ser feito o relatório do estudo ambiental e a gente olhar o relatório para analisar as questões jurídicas antes de protocolar no órgão ambiental. Então eu te diria que o papel do advogado ele não começa só na aprovação, e sim na elaboração. Tem momentos que ele vai ter um papel mais ativo, tem momentos que ele vai ficar mais na retaguarda. Muito legal. E no que tange parcelamento de solo, né, Marcos? A gente sabe que nós temos a nossa lei aí, que é a 6766, a lei antiga, né, de 79, mas que é uma lei ainda muito atual e é o que se aplica até hoje, né? Mas fala pra gente um pouquinho, assim, dessa diferenciação, que eu acho que é a dúvida de muita gente que está nos assistindo, essa questão entre loteamento aberto, condomínio de lote, que é uma legislação mais recente, né, e condomínio fechado, assim. Dá pra gente um paralelo aí em relação a os tipos de empreendimento. Esse assunto, ele é muito relevante e eu costumo dizer até para o empreendedor que esse assunto não é só jurídico, que quem tem que dominar esse assunto também é o empreendedor. E vou explicar o porquê. Porque essa modalidade, as diferentes modalidades que você tem, elas de certa maneira estão diretamente relacionadas ao teu modelo do negócio. Então, se o teu modelo de negócio é tu podes utilizar um condomínio de lotes. Se o teu modelo de negócio é outro, tu pode utilizar um loteamento. Se é um outro modelo, tu pode utilizar um loteamento de acesso controlado. Porque essas tipologias do fracionamento do solo, elas impactam no modelo de negócio, né? Então você vai fazer uma comunidade planejada, na qual você vai ter uma parte horizontal e depois partes verticais. É um empreendimento que vai durar 15 anos. Você tem que ter uma força muito grande numa associação de proprietários, numa associação de moradores. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um loteamento de acesso controlado com uma associação de bairro, né? Agora, o seu modelo de negócio é fazer poucos lotes, tá? Uma boa infraestrutura, vender os lotes e talvez vender casas que você construa sobre os lotes. Isso é condomínio de lotes. É outro negócio. Então, o empreendedor ele tem que dominar isso para poder saber escolher diante do negócio qual que é a melhor questão. Mas hoje em dia, basicamente, a gente tem o seguinte. Nós temos a Lei 6766, que regra o parcelamento do solo, que é dividido em loteamento e desmembramento, né? Então, historicamente, sempre existiu o loteamento. Lá mais ou menos na década de 80, 70, final da década de 70, início da década de 80, com o fenômeno da violência nos grandes centros urbanos, criaram uma figura que não existia na lei federal, que era o loteamento fechado. E o loteamento fechado ele é até uma expressão contraditória, porque o loteamento pressupõe que as vias são públicas, que tudo que está ali dentro é público, né? E você fecha uma via pública. Isso foi possível por quê? Porque os municípios começaram a fazer leis, né, agregando esse tipo de coisa na lei federal, né? Muitos são contrários, né? Eu particularmente vejo que algumas dessas leis municipais que criaram a figura do loteamento fechado, elas têm problemas de constitucionalidade, mas é uma realidade no país, né? Era e continua sendo. Então nós temos a figura do loteamento fechado,
que é uma mistura de 67 e 66, lei federal, com as leis municipais. Né? Perfeito. E passamos a ter mais recentemente a figura do loteamento de acesso controlado. Em 2017, a gente teve uma alteração na lei e a lei de parcelamento do solo passou a ter a possibilidade de você aprovar um loteamento e combinar com o município uma forma de você controlar o acesso de pessoas lá. E aí deu-se a isso o nome de loteamento de acesso controlado, ou loteamento com controle de acesso. É um loteamento, ele continua tendo as vias públicas, ele continua tendo as áreas públicas lá dentro, só que você vai, a depender do município, o município pode ter uma lei que regra como que vai ser esse controle, o município pode fazer um termo, um convênio com a associação para regrar como que vai ser esse controle de pessoas, vai depender de caso a caso. Mas fato é que você consegue ter esse controle no tal do loteamento de acesso controlado. E a última figura, digamos que a figura mais forte do ponto de vista da governança e tudo mais, o condomínio de lotes. Né? O condomínio de lotes é interessante, ele também já existia no formato de condomínio, né? Só que sem lei municipal, né? Só que com lei municipal e sem previsão na lei federal. E nessa alteração que a gente teve em 2017, o Código Civil passou a ter a figura do condomínio de lotes. Né? Então você consegue fazer um condomínio de fato fechado, não é loteamento, né? Tudo que está lá dentro é área privativa, as ruas, salão de festa, o campo de futebol, é tudo privativo, né? E você consegue vender esses lotes com ou sem a construção de casas. Então o panorama hoje é esse, a gente continua tendo loteamento, né? Continua tendo loteamento fechado com essas críticas mediante lei municipal, temos o loteamento de acesso controlado, esse regulamentado, e o condomínio de lotes também, essas 4 figuras aí que nós temos hoje em dia. Muito legal. Baseado nisso, uma pergunta que já surgiu para mim, a questão do condomínio de lotes, né? Algumas prefeituras estão tendo ainda dificuldade de interpretar essa lei, né? Porque, teoricamente, pegou-se a lei de condomínio de verticais e aplicou para os horizontais. Como que você vê isso na prática hoje? Eu tive recentemente no Complan, no seminário de comunidades planejadas da ADIT, e o meu tema do meu painel foi condomínio de lotes, né? E a gente falou bastante sobre esse serviço que algumas leis municipais estão fazendo para o condomínio de lotes, né? Eu, nas minhas andanças aí pelos empreendimentos do país, já vi muita lei muito boa, né? Lei que de fato entendeu o que é o condomínio de lotes, entendeu até que ponto que ele pode ser comparado com um condomínio vertical ou não, já entendeu que não dá para ser comparado com o loteamento no ponto de vista do urbanismo, né? Mas também vi lei muito ruim, né? Vi lei muito ruim. Eu estava, inclusive, contando alguns casos no evento. Então, vi casos em que a lei foi toda escrita no formato de condomínio de lotes, mas ela estava, na verdade, falando de um loteamento fechado. Ou seja, usou a nomenclatura condomínio de lotes, achando que era só uma nomenclatura nova, e regulamentou do mesmo jeito que se regulamentava lá atrás o loteamento fechado. Errado, né? Já vi casos em que, recentemente agora, a lei municipal, ela exigia que a caixa da rua, num condomínio, fosse maior do que a caixa da rua de um loteamento. O que não faz absolutamente o menor sentido, faria sentido o contrário. E aí as pessoas daquela cidade não estavam aprovando condomínio de lotes, os loteadores, e sim loteamento no formato fechado, porque a caixa da rua mais larga era mais custo de obra, né? Então, a gente tem que entender que a lei municipal para os condomínios de lotes, ela é muito importante. E ela tem que ser feita de uma maneira muito, muito correta. Misturar as figuras do condomínio vertical ou misturar as figuras do loteamento fechado é a receita para não dar certo. Ô Marcos, eu vou pegar um gancho na pergunta aí. Eu tive um case recente, não vou falar o município aqui lá em Minas para não expor o ente público, né? Mas onde ficou muito claro para a gente o seguinte: é um condomínio de lotes, ok? Foi aprovado na legislação de condomínio de lotes. Porém, não se falou, aí nem por parte do empreendedor, nem por parte do município, sobre 2 pontos, que foi a questão do memorial de incorporação e sobre a questão do patrimônio de afetação. Eu queria que você discorresse mais sobre esses 2 pontos, porque quando a gente fala de patrimônio de afetação e memorial de incorporação em loteamento, tem gente que ainda fala assim, você tá doido, né? Assim, não existe. Mas explica pra gente melhor esses 2 pontos, por favor. Perfeito. É que a figura do condomínio de lotes, ela é uma figura que ela pode ser oriunda da incorporação. Então, da mesma forma que eu faço, que eu registro o memorial de incorporação de um vertical, e nesse memorial eu posso adotar o regime de afetação, eu vou fazer isso no condomínio de lotes. Que é completamente diferente do procedimento de parcelamento do solo.
que eu vou protocolar no registro de imóveis é um pedido de parcelamento do solo no formato de loteamento. Perfeito. No condomínio de lotes, eu estou protocolando uma incorporação imobiliária. Uma incorporação imobiliária muito semelhante à incorporação de um vertical. Claro, com peculiaridades. Eu não tenho unidades construídas, eu tenho lotes, né? Tem uma série de peculiaridades, mas eu estou protocolando um memorial de incorporação. Então, vai aplicar em toda a tramitação do processo registral do condomínio de lotes a lei de incorporações. Entre elas, a necessidade de você o quê? Ter o memorial, né? E o segundo ponto, tá, vai na carona do primeiro. Você pode optar pelo patrimônio de afetação, porque é uma incorporação imobiliária. E ao optar pelo patrimônio de afetação, você vai conseguir o RET, o Regime Especial de Tributação, reduzindo a tributação de algo perto de 7% para 4%. Então, a lógica do condomínio de lotes, sob a ótica jurídica, ela é muito mais parecida com a lógica de um condomínio vertical do que propriamente a lógica de um loteamento. São várias as alterações, né? Mas essas duas que tu pontuasse muito bem são duas questões bem importantes. Legal, isso foi bem interessante. E aí, puxando para a ponta agora, Marcos, assim, em relação ao modelo de contrato, aí, independente de qual seja a figura da aprovação, fala um pouquinho para a gente sobre a questão da alienação fiduciária ou o simples registro do contrato ali em cartório. Assim, quais são as diferenças e os prós e os contras? Perfeito. A gente tem essas duas figuras, né? A possibilidade de você... Porque, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando de garantia de inadimplência, né? A gente está falando do receio do loteador de vender em 120 parcelas, né? E daqui a pouco deixar de receber, né? Para isso, o que o loteador quer? O que o incorporador quer? Uma garantia, né? Essa garantia ela pode ser dada de várias maneiras, mas é uma garantia contra a inadimplência daquele adquirente, né? Aí, imagina que o sujeito pagou as 10 primeiras parcelas, depois ele parou de pagar, né? A primeira decisão que a loteadora vai ter que tomar é o que ela quer fazer. Porque ela pode tomar a decisão de querer cobrar o valor que ele está inadimplente e continuar o negócio. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma cobrança judicial. Ela vai propor uma execução para receber lá as 10 parcelas de R$2.000 que ele não pagou. Então o negócio continua, mas você quer cobrar o valor. Agora, existem outras situações inúmeras que é muito melhor você desfazer o negócio. É muito melhor você desfazer o negócio. E para desfazer o negócio, você tem basicamente três possibilidades. A primeira possibilidade, que talvez seja a mais demorada, a mais morosa, é você propor uma ação de rescisão do contrato, né? Inclusive, você, como loteador, vai ter que devolver uma parcela do valor, descontando um percentual, mas vai ter que propor uma ação judicial, né? Isso pode acontecer e é bastante usual, mas, na minha opinião, é a pior das saídas, porque você vai ter uma ação que é uma ação demorada, uma ação de resolução contratual, e ainda por cima vai ter que tirar uma parcela daquilo que ele pagou para você do bolso para devolver, né? E afora isso, existem duas formas extrajudiciais que você consegue resolver inadimplência. A primeira delas está na própria lei de parcelamento do solo e o decreto, que dão a possibilidade de você pegar a promessa de compra e venda, levar a registro da matrícula e, com a inadimplência do adquirente, você iniciar perante o registro de imóveis um procedimento de desfazimento daquele negócio, né? É a resolução extrajudicial. Essa é mais rápida, mas o que ela pressupõe? O que ela necessita? Ela necessita do registro da promessa de compra e venda, que pode ser uma coisa custosa, né? Se você está falando de um loteamento de 1.500 unidades, você tem que fazer 1.500 registros e assim por diante, né? Então essa é uma maneira que a lei do parcelamento do solo prevê. E a outra maneira é você utilizar o expediente da alienação fiduciária, em que você vai fazer, na verdade, a compra e venda do lote, só que vai ser casado com uma operação de alienação fiduciária, em que a gente vai passar a ter a figura do proprietário fiduciário, né? Então, a matrícula é transferida para o adquirente e é gravada a alienação fiduciária a favor do loteador, né? O adquirente parou de pagar. O que ele vai fazer? O loteador vai dar entrada no registro de imóveis num procedimento chamado consolidação da propriedade. Que a propriedade vai sair agora do adquirente e vai voltar para o loteador. E ao receber essa unidade de novo, ele pode levar essa unidade a um leilão extrajudicial para se ressarcir do valor que ele inadimpliu. Então a gente tem basicamente essas quatro situações. Qual escolher? Depende do perfil da tua empresa, depende do perfil do teu devedor, depende do que aconteceu com o loteamento. Por exemplo, ele pagou 3 anos, agora parou de pagar. Talvez valha a pena você fazer a resolução para receber de volta a unidade e colocá-la na revenda, né? Talvez esses 3 anos não valorizou tanto, então vale mais a pena você fazer a cobrança. Então,
depende muito do perfil, tanto da loteadora quanto do produto e principalmente do adquirente que está devendo, né? Deixa eu tirar uma dúvida agora minha. Se eu optei pela opção de alienação fiduciária, aí eu posso simplesmente registrar o contrato e fazer o dissociamento pelo cartório, ou uma vez o contrato seja com alienação fiduciária, eu tenho que seguir o processo? Tem que seguir o processo. Porque a alienação fiduciária vai fazer com que tenha a transferência da propriedade. Essa decisão tem que ser feita anteriormente, no início. Por isso que eu digo, depende do negócio. Você está com um condomínio fechado de 50 lotes, com um preço de R$1 milhão cada lote, talvez valha a pena. Porque você vai registrar 50 alienações fiduciárias. Agora, um loteamento de 1.500 unidades, né, que você vai vender a 50 mil, talvez não valha a pena. E uma outra pergunta, quando se tem uma construção no bem, né, no lote, né, principalmente, igual você falou, 120 meses ali, normalmente o cliente vai construir, né, um patrimônio em cima do lote. Qual que é o contrato mais seguro para quando tem uma construção? Então, o fato de ter uma construção em cima complica bastante as coisas, né? Porque vai ter uma discussão se a construção foi feita de boa fé, se a construção foi feita de má fé, a discussão se no final do dia o terreno vale mais que a construção ou a construção vale mais que o terreno, né? Tem questões em que ele parou de pagar, já estava construído, ou ele começou a construir quando já estava inadimplente. Tudo isso vai impactar na boa fé ou na má fé, na declaração de boa fé ou de má fé do adquirente. Mas o que a gente tem no final das contas é que o valor daquela construção, em se tratando, por exemplo, de uma alienação fiduciária, vai entrar para o valor da venda, né? Então você vai vender no leilão extrajudicial o terreno com a casa. Quem for comprar vai pagar R$500 mil, terreno e casa. Tu vai pegar o valor da dívida, tu como loteador recebe o valor da dívida e o que sobrar vai ser dado para o devedor. Então, na verdade, se ele construiu uma casa, né, e tendo em vista o fato de que no leilão sempre vai ser vendido por abaixo do valor de mercado, quem vai se dar mal nessa é o comprador. Por quê? Porque ele vai receber um valor menor do que aquele que ele certamente usou para construir a casa. Então, para ele, como devedor, é pior a alienação fiduciária. Para você, como loteador, é melhor. Mas se eu optar por somente o registro do Mesma cartório, coisa, porque o leilão no final é igual. as duas opções. O leilão no final é igual, exatamente. Maravilha. Marcos, e aproveitando que a gente está nessa parte da venda, vamos dizer assim, né, dessa questão da F ou não, outro ponto delicado que geralmente também todo mundo dá uma patinada aí é a questão dos implementos ali, né? Regimento interno, a associação de condomínio, enfim. Sobre isso também, assim, quais são os pontos aí de atenção que você pode ressaltar para a gente nesse sentido, na elaboração desses estatutos, enfim, desses documentos e desses implementos? O primeiro ponto é entender o tipo de governança que vai acontecer decorrente do modelo de negócio que você tem e decorre do tipo de fracionamento que você escolheu. Perfeito. Né? Então, você escolheu fazer um loteamento tradicional, simples, você vai colocar 1.000 unidades, vai vender as 1.000 unidades. Esse negócio é um negócio de um ciclo curto, entre você aprovar, né? Desculpa, iniciar a aprovação, executar e vender, a gente está falando de um ciclo de 2, 3 anos, né? Uhum. Então, você não tem necessidade de ter uma governança, uma gestão no pós-entrega daquilo. Então, você vai fazer um loteamento tradicional, talvez nem precise fazer uma associação de bairro para gerir aquilo ali, porque o seu negócio não é mais aquilo ali, né? Agora, você pode também, por exemplo, um outro exemplo que eu dei, um condomínio fechado de 50 lotes, que você vai vender o lote a 1 milhão, né? E que, de repente, você colocou só 25 lotes para vender, ou colocou 30 lotes para vender, que venderam, e você optou, por exemplo, em ficar com 10 lotes no estoque para esperar valorizar e vender depois. Ou seja, você tem um alto interesse de que aquele condomínio fique perfeito. Nos anos pós-entrega, que ele tenha dado a manutenção correta, que ele continue valorizando. Por quê? Porque você tem terrenos lá. Então você tem interesse numa boa gestão daquilo. E como é um condomínio, você vai fazer uma convenção de condomínio. Então, é interessante que, nesse caso, o incorporador, que vai ficar com unidades, ou seja, no mínimo por um médio tempo, ele tem interesse, né, direto naquela construção. Então, se faça uma convenção de condomínio, ele possa ir lá fiscalizar, de repente ele faça parte dos órgãos de administração do condomínio, de repente ele possa ser síndico, né, porque ele tem um interesse direto. Então, depende do teu modelo de negócio. No condomínio de lotes, a gente vai ter a figura da convenção, da convenção condominial, que vai regulamentar tudo isso. E se você tem um empreendimento com um ciclo mais longo,
né, como, por exemplo, os bairros e comunidades planejadas, em que eu vou ter um loteamento horizontal, depois eu vou ter verticais, depois eu vou ter operação de open food, depois eu vou ter um shopping center, a gente está dizendo que o empreendedor ele tem interesse naquilo, aquele negócio continua sendo o negócio dele pelos próximos 10, 15 anos. Aí talvez ele nunca se afaste disso, né? Talvez ele nem precise de outros terrenos, né? ele fica ali. Né? E aí é fundamental você ter uma alta gestão, uma alta governança. Aí você vai fazer a aprovação no formato de um loteamento de acesso controlado e vai fazer uma forte associação de bairro. E é importante que, durante todo esse tempo, ele consiga ter a mão da associação do bairro. Perfeito. Não basta ele montar a associação, né, e de repente entregar na mão dos moradores que não estão acostumados com aquilo. Então ele tem que dar todo esse suporte, né, e a associação ela serve para isso, nesses empreendimentos de um ciclo mais alongado. E sendo associação, a gente vai fazer o estatuto, né? Então a figura da convenção de condomínio e o estatuto da associação. E uma dúvida que surge muito é qual que é a obrigatoriedade dos adquirentes se associarem a uma associação de lotes ou de lote, no caso, mesmo que seja fechado, que seja aberto, qual que é a obrigação do comprador adquirir e ser adimplente com a associação hoje? No condomínio de lotes não tem esse problema, porque o condomínio de lotes é condomínio edilício, está resolvido. Essa é uma questão que se arrasta em polêmica desde 2011, quando teve um primeiro julgado do STJ que disse justamente isso, ninguém é obrigado a se associar. Né? A jurisprudência evoluiu e, de fato, naquela época a gente teve uma debandada muito grande de pessoas que eram associadas em loteamentos, sobretudo loteamentos fechados. Só que a jurisprudência evoluiu e continua dizendo o seguinte: de fato, ninguém é obrigado a se associar. Mas, se tem uma associação que as pessoas pagam, se cotizam, para contratar serviços, por exemplo, de segurança, e você está se beneficiando daquele serviço, se for possível individualizar o quanto que você está se beneficiando, você não precisa ser associado, mas você tem que pagar a sua parte. E é possível, porque você tem um serviço de segurança, você paga 30 mil reais por mês, são 300 pessoas naquele bairro, você divide. Então a jurisprudência acabou evoluindo nesse sentido. Porque se fosse assim, você vai usar só o bônus. Tá fácil, né? Os outros pagando a segurança para mim. Exatamente. Né? Aí, depois chegou em 2017, a gente teve uma alteração legislativa criando a figura do loteamento de acesso controlado. Né? E, nessa mesma alteração legislativa, a lei de parcelamento do solo recebeu um parágrafo novo, um artigo e um parágrafo novo, regulamentando a questão da associação, dizendo que a associação pode existir, né? Ela pode cuidar daquele bem comum, né? E as pessoas que estão lá têm que se cotizar e se sujeitar a tudo aquilo que a associação faz e gerencia. Então, a gente começou a ter em 2017 um indicativo na lei de que o sujeito, ele se beneficiou, ele tem que pagar. Aí, em 2022, o STF julgou um caso que criou um precedente qualificado, que a gente chama, que os juízes e os desembargadores em primeiro e segundo grau têm que aplicar. E esse precedente diz o seguinte: após a edição dessa lei, 2017, se você faz um loteamento de acesso controlado e o adquirente, quando ele compra, ele adere à associação e no registro do memorial de parcelamento do solo já existe associação naquele momento, então ele é obrigado a se sujeitar à associação. Por quê? Porque no momento que nasceu o loteamento e que ele aderiu ao loteamento, já existia associação. Né? Aí, esse próprio julgado do STF, ele solucionou um segundo problema, que é o problema da recompra, da revenda. Porque tu, quando comprasse, você se associou lá com o loteador. Só que passou 5 anos, você vendeu. E quando você vendeu, de repente, eu não quero me associar. Mas o julgado do STF entra nessa situação e diz, olha, mesmo que seja recompra, né, mesmo que seja revenda, se lá na matrícula, quando foi levado para registro o memorial de parcelamento do solo, se já existia naquela hora a associação, então o sujeito que comprou na revenda também está obrigado. Então, era uma questão muito polêmica que nos últimos, de 2017 para cá, ela passou por essas duas alterações, uma alteração legislativa e um julgado do STF, que deixaram a questão um pouco mais segura. Mais luz, né? Muito legal. Marcos, e hoje na prática, assim, diante de todo esse arcabouço jurídico que a gente mencionou até agora, com todas essas medidas, essa assessoria, enfim, na prática, eu já vi muito empreendimento, infelizmente, dar errado por uma falta dessa assessoria jurídica e até desse braço, desse pulso do incorporador, como você mencionou muito bem, em grandes empreendimentos, né, que são novas centralidades, enfim.
Como já vi também o contrário, já vi muitos darem certo justamente por esse envolvimento, né? Mas aí pegando pela parte, assim, esse paralelo entre dar certo, né, ter vida ao empreendimento e a questão que hoje também está muito em voga devido ao nosso momento financeiro, que é a questão da inadimplência. Uhum. Na prática, assim, o que você recomendaria para um loteador que está começando hoje? Assim, de repente, um cara que não é um grande loteador, um cara pequeno, e que às vezes não está tão capitalizado, ou que não tem mesmo conhecimento técnico, jurídico para isso. Assim. O que você recomendaria? Assim? Quais são os pontos centrais? Cara, você tem que procurar um advogado para minimamente você ter isso, assim, que seja um de 20 lotes ou um de 2.000 lotes. Agora que eu vou falar, os demais prestadores de serviço da cadeia do loteamento vão ficar bravos comigo. Talvez tu também. Né? Mas existem vários problemas que não são jurídicos. Legal. E no meio do caminho eles se convertem em problema jurídico. Né? A inadimplência. Né? Qual é a primeira coisa que você pode fazer? A primeira coisa que você pode fazer para evitar a inadimplência não é jurídica. É análise de crédito. Perfeito. Não é o advogado que faz análise de crédito. Né? Isso começa lá na primeira ponta, né? E não tem problema, a gente suporta depois converter ele em jurídico, mas assim, a análise de crédito, em especial nessas vendas muito volumosas, que a gente tem 500, 600 mil unidades, isso é fundamental, né? E a análise de crédito, brinquei que não é jurídico, mas também pode ser jurídico, porque olha lá as ações que o sujeito tem. O sujeito pode ter 10 ações, mas aí ele olha as 10 ações, não é nada relevante, não é nada, de repente, que envolva a questão patrimonial, de repente ele tem ações por conta de uma relação de família, ou qualquer coisa do tipo. Então, essa análise de crédito, para mim, é o ponto principal, né, para evitar a inadimplência. Né? Mas a gente sabe que muitas vezes não dá para fazer análise de crédito profunda como a gente quer, e muitas vezes também a análise de crédito é feita, mas no meio do caminho o sujeito passa algum tipo de revés, né, e acaba se tornando inadimplente. Diante disso, né, estabelecida essa inadimplência, você não vai adotar medidas a partir dali. Você na verdade vai adotar medidas que você já regulamentou e previu antes. Então, essa é a questão. O assunto inadimplência, ele tem que ser debatido antes do lançamento. Por quê? Porque tudo que você pode colocar a seu favor para cobrar, você vai colocar no memorial de parcelamento do solo, no caso de um loteamento, no memorial de incorporação, no caso de uma incorporação, e na promessa de compra e venda. Se você não pensou a inadimplência naquele momento, você não colocou uma cláusula boa naquele contrato. Quando chegou a inadimplência, não dá para colocar a cláusula no contrato. Né? Então, eu diria, a primeira coisa, análise de crédito, feita de uma maneira muito forte, e pensar o seu cliente, né? Imaginar quais são as possibilidades de inadimplência do seu cliente no momento que você está elaborando o modelo de promessa de compra e venda. E nada impede de você colocar várias possibilidades. Por exemplo, que a gente estava conversando. Dá para colocar uma cláusula falando que, a depender da situação, o loteador pode ou não exigir a celebração de uma alienação fiduciária. Ele pode colocar isso numa cláusula do contrato, quando eles estão assinando o contrato. Depois que o sujeito já está inadimplente, não adianta chamar ele para isso, que ele não vai fazer. Né? Então, eu te diria que é uma cultura preventiva, na verdade. Só que ela tem que ter o timing correto. Qual que é o timing? É o tempo que você está elaborando o modelo de promessa de compra e venda. E lá na frente, não vai ter muito o que fazer. Aí você vai ter que trabalhar com aquilo que já foi assinado. Né? Cara, você levantou esse ponto, assim, e para mim é algo que eu pessoalmente defendo muito. Assim. Você falou dessa questão da briga do comercial aí com o jurídico, né? E hoje é uma realidade muito mais forte, né? Assim, porque a gente sabe, se você for apertar demais numa análise de crédito, não sai a venda. Você restringe muito a venda, né? Ao passo também que se você afrouxa muito na questão da análise, você também gera um problema, geralmente, aí de inadimplência alta. Está assumindo um risco, né? E aí cai um risco. Tudo bem, você tem a F ali que de repente vai ter uma garantia do lote, né? Enfim. Mas a gente não quer realmente que o nosso cliente, né, o empreendedor, o loteador, sofra com isso, né? E é sempre essa linha tênue, né? Entre o equilíbrio, né? Achar esse equilíbrio, eu acho que é o grande... E querendo ou não, um problema social, porque eu vejo que muitas pessoas compram um lote porque não tem condição de comprar, talvez, um imóvel pronto por causa da questão restritiva financeira mesmo, talvez, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa acaba optando por comprar o terreno pela facilidade que é comprar o terreno. Sim, o déficit habitacional, que não é um problema do loteador e nem do advogado, acaba sendo. Porque é o que gera o sujeito se antecipar,
né, dá um passo maior do que a perna, né? E acaba que isso acaba, no final do dia, indo para conta do loteador, né? Legal. Marcos, agora assim, já partindo para o final aqui, que se deixar a gente vira o dia aqui, né? Batendo papo com o Marcos, né, mano? Muita coisa. Mas vamos lá, Marcos, assim, nessa sua estrada aí, com muita bagagem, com muita qualidade que você tem, conta pra gente aí, de repente, assim, um case que vem à sua memória, algo que de repente ficou de lição, ou enfim, alguma situação que você gosta aí de citar, mencionar, para que fique aí meio que de lição, assim, ou de orientação para quem está no mercado de loteamentos hoje no nosso país, que é tão desafiador, né, em um mercado tão cíclico, né? Eu brinco sempre que é um mercado muito generoso, mas é um mercado para quem tem estômago, né, Marcos? Sim. Então, fica à vontade, deixa um case, um recado, enfim, uma mensagem aí para quem... Eu bato muito na tecla dessa questão preventiva, né? Mas, sobretudo, de encarar essa questão preventiva jurídica, como eu disse antes, como um projeto, como algo estruturado, né? Então, todas as vezes, ou todos os casos que eu tenho trabalhado, em que eu vejo que o loteador encara isso dessa maneira, né? Tem lá, e eu digo eu até costumo brincar assim, até na hora de fazer reunião, o jurídico é deixado de lado. Hoje vamos fazer uma reunião com o financeiro. Hoje a gente faz uma reunião comercial. E cadê a reunião com o jurídico? Né? Até do jurídico, até nesse ponto ele é deixado de lado. Mas quando o loteador, o incorporador, o desenvolvedor, ele encara, né, o jurídico como um dos pilares, né, e trata isso desde o início, lá da fase zero, né, quando ele faz isso, eu acredito que ele tem uma grande chance de ter um caminho mais suave, né, e se por acaso acontecer algum problema, ele vai ter talvez uma garantia, né, uma garantia não, mas ele vai ter quase que uma garantia de que esse problema foi pensado lá atrás e que a estruturação jurídica já anteviu uma solução para ele. Essa é a questão. E por que a gente tem que planejar e estruturar lá atrás? Porque o problema não vai acontecer naquele momento, vai acontecer 2, 3, 4, 5 anos para frente, né? Então, eu tenho visto entre empreendimentos que acabam dando certo e empreendimentos que passam dor de cabeça para dar certo, e empreendimentos que acabam não dando certo, uma diferença muito grande do tratamento que o empreendedor dá para a questão jurídica, né? Se ele dá esse tratamento de uma estrutura, de um pilar que tem que ser planejado, ou ele acha que é só protocolar a incorporação e pegar um modelo de promessa de compra e venda na inteligência artificial do Google, né? Então eu acho que isso é um divisor de águas e, como a gente falou, eu tenho visto, felizmente, cada vez mais empreendedores pensarem dessa maneira. Uma realidade que não era assim há 10, 15 anos, né? Hoje em dia a gente tem eu acho que a gente tem uma geração nova de empreendedores que já encara o planejamento jurídico dessa forma. Eu acho que tem uma grande chance tem mais chance de dar certo, né? É isso aí. Muito bom, Fabrício. Como sempre, no final, né, Fabrício, a gente tem aqui 1 minuto, né, um conselho que você possa dar, ou então o que você absorveu aqui nesse bate-papo nosso sobre esse tema. Legal. Mano, primeiramente, finalizar aqui agradecendo o tempo, a disponibilidade, né, gratidão, Marcos, pelo seu tempo, por uma verdadeira aula, né? Assim, eu que sou do jurídico também, com o comercial aí, admiro muito esse tipo de conduta, né? E valorizo muito, assim. Enfim, acho que a grande lição, Mário, é realmente essa que o Marcos colocou agora, né? Assim, nesse minuto dele. Quanto mais você valoriza, né, todas as etapas, né, todos os pilares do negócio, né, eu também sempre falo, cara, jurídico, comercial, enfim, todas as pontas, quanto antes entram num processo, né, entram na elaboração de um produto, lá na frente o sucesso é muito mais certo, né? Não que a gente não vá errar, mas você erra muito menos, né? E como o Marcos bem disse, assim, quando acontece o problema, você está muito mais preparado e estruturado para tratar, né? Seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista financeiro, do ponto de vista jurídico. Eu sempre defendo isso, assim, que cada um na sua caixa, né? Cada profissional especializado em uma parte, um pilar desse processo, né? Para que no final o todo, né, saia mais vencedor, né? É isso. Agradecer, Marcos, pela presença, e para mim o que ficou foi a palavra planejamento, né? A gente precisa realmente tratar todas as áreas bem planejadas e colocar na mesa todo mundo, porque querendo ou não, o trabalho do jurídico pode afetar o resultado comercial, pode afetar
igual você falou, o urbanista, né, que está ali com um projeto de licenciamento, também, se ele não tiver ali bem informado sobre a questão jurídica ambiental. Então, eu acho que é fazer a 4 mãos mesmo, né? Eu acho que é esse que é o segredo. É isso, pessoal. Encerramos aqui esse episódio. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e no YouTube. E também entre para nosso grupo do WhatsApp, Clube Acelera, que lá você terá mais conteúdo para poder se manter atualizado aí. E vamos juntos acelerar o mercado. Um abraço. Sim.